Olá, seja muito bem-vindo. Estamos de volta com o segundo episódio do Gente que Inspira. Aliás, hoje eu tenho o prazer de receber ele que, além de ser o fundador da Team Contabilidade, também é o criador do projeto Gente que Inspira. Você sabe que o Gente que Inspira conta a história de pessoas, de empresários de sucesso que inspiram outras pessoas. E para falar sobre esse assunto, essa inspiração toda, eu já estou recebendo aqui meu convidado, mas antes deixa eu pedir para você curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Adilson Araújo, muito obrigado por estar aqui na sua casa me recebendo, hoje é o contrário. E vamos lá, vamos trazer uma história de vida para inspirar as pessoas. Tony, boa tarde. Contar um pouco da história da gente sempre nos emociona, mas eu vou fazer de tudo hoje para que a história que se baseia no Gente que Inspira se torne uma inspiração para quem está precisando daquela força, acha que não vai dar certo, que está difícil. Então a criação do Gente que Inspira é para pegar tantas histórias bonitas próximas aqui da gente e levar para outras pessoas que estão precisando de inspiração. E a gente sabe que tem muita gente que está precisando só desse empurrãozinho, né? Aliás, a palavra inspiração traz um leque de oportunidades para a gente quando a gente está disponível a sair da zona de conforto, e é sobre isso que eu queria que a gente começasse falando. Primeiro, se falar da sua infância, adolescência, para saber das suas origens, e aí sim a gente segue para entender um pouco da sua história. Como foi sua infância e adolescência? Minha infância, igual a infância de muita gente, teve bola, teve quebrar vidro da janela da casa da vizinha, teve nota vermelha na escola, mas a minha infância teve uma infância que foi um pouco difícil, Tony. Meu pai, muito jovem, teve um derrame cerebral. Meu pai é daqui de Agrestina, minha mãe de Bonito, se casaram, foram para São Paulo, as coisas não deram certo lá, voltaram para morar na casa da avó, né? E a casa da avó, aqui no bairro de Santa Rosa, em Caruaru, uma casa considerável pequena, 4 metros de frente por 10 de comprimento. E meu pai, minha mãe, mais 7 filhos, para morar nessa casa não foi fácil, tá? E meu pai, quando veio de São Paulo para cá, começou trabalhando de taxista, sendo que o táxi não era dele. Ele era aquele motorista que trabalhava na madrugada, na noite, e entregava o carro pela manhã. Só que logo cedo, meu pai muito jovem, acho que com 48 anos de idade, meu pai teve um derrame cerebral. E ficou impossibilitado de trabalhar desde que aconteceu isso. E a gente precisou continuar a vida, né? Precisou se alimentar, precisou estudar, precisou de roupa. E eu tenho uma fonte de inspiração também que me traz aqui hoje, que foi a minha mãe, tá? Hoje eu acredito que a energia, o entusiasmo que eu tenho, essa vontade de cada dia ser melhor do que ontem, veio da minha mãe. Minha mãe vendia no bairro Santa Rosa prestação de porta em porta. Ela pegava numa loja aqui na rua 15 de novembro, em condição. Aquele período da inflação enorme, né? Que para quem não sabe, o dinheiro era 5 cruzeiros, um exemplo, e ele comprava esse copo com água na sexta-feira, não comprava nem a água do copo. Isso. Nos anos entre 85 e 95. Quem for estudar sobre inflação vai ver o que era um absurdo de inflação. Você ia comprar um produto hoje, amanhã já era outro preço. E minha mãe conseguia vender isso para receber semana que vem, na outra vez, de mês em mês, todo sábado um pedacinho. Então eu acompanhava muito minha mãe, ajudando ela, carregando coxas de cama, toalha de banho, travesseiro. E a gente amarrava aquilo num barbante e saía carregando pelo bairro Santa Rosa, Vassoural. Às vezes chegava até no bairro Petrópolis. E muitas vezes parava para descansar um pouquinho, a mão com aquela marca do cordão, meia roxa, que o dedo não quer voltar. Mas minha mãe sempre dizia, para a gente se dar bem na vida tem que se esforçar. Minha mãe sempre defendeu muito o estudar, atender as pessoas bem. E eu não poderia deixar de falar dela aqui hoje. Ela, inclusive, quando você fala a gente fazia isso, fazia essa venda, era venda de porta em porta. De porta em porta, um cartãozinho de papel, uma cadernetinha para ir recebendo. Eu tô tocando nesse assunto porque muito do que eu sou hoje foi lá nessa base que eu aprendi. Era difícil, mas um dia os pontos se conectam. Só que muitas vezes a gente não sabe que dia esses pontos vai se conectar. Isso pode passar 5 anos, 10 anos, 20 anos, mas um dia eles se conectam.
E as coisas pioraram um pouquinho. Como eu disse, meu pai teve derrame cerebral e minha mãe não estava conseguindo dar conta da criação dos filhos só com essa renda. Ela comprou 2 porcas parideiras e colocou no quintal de casa, né? Mas lembra, eu disse que a casa era pequenininha. E foi dividir agora com mais 2 porcas parideiras. E a gente começou a carregar também resto de comida no bairro Santa Rosa, Vassoural. Nesses baldes de 20 litros que vendia tinta, sardinha no balde, com aquela alça de ferro, margarina, isso. E eu me lembro que eu e a minha irmã, a Ana também, a minha irmã, às vezes a gente parava, né, para descansar, só que quando levantava de novo os dedos ficava aquela mancha roxa, mas foi indo. E passou um tempo, completei acho que 15 anos para 16. Minha mãe conseguiu um emprego para mim. Por esse emprego eu tive que tirar meu título lá na Paraíba para fazer um favor para um político, mas ele me ajudou nesse emprego, sou muito grato a ele. Foi um pequeno escritório de contabilidade. Foi assim que a contabilidade chegou na minha vida. Aliás, é uma pergunta bem interessante, porque normalmente a gente busca uma atividade. Então, eu vou começar, sei lá, vou trabalhar sendo jornalista, um exemplo. Eu foco, vou estudar. No seu caso da contabilidade, você não chegou em nenhum momento a sonhar ou pensar nisso. Sabia nem o que era contabilidade. Chegou e você abraçou a oportunidade. Sabia nem o que era contabilidade. Era o chamado office boy. Vai trabalhar no escritório para fazer serviço em banco, entregar documento e de vez em quando aprender um pouquinho de contabilidade. Foi assim que começou tudo, né? Mas para quem vendia de porta em porta. Para quem vendia de porta em porta e carregava lavagem, eu digo carreira meteórica, velho. Saí disso, foi pro escritório de contabilidade. E fui nesse escritório, sempre tive um pai de retrovisor transparente. Sempre olhar para trás. Eu não queria voltar a carregar lavagem, nem vender prestação de porta em porta. Eu tinha que fazer bem feito o trabalho novo que foi me dado. Muita gente não usa esse pai de retrovisor. E não tá nem aí. Eu sempre tive esse cuidado de sempre fazer melhor, tá? Hoje, quando eu olho para muita gente de sucesso, todos fizeram isso. O segredo era fazer bem feito. Só que eu, 14, 15, 16 anos, eu lá sabia que existia uma fórmula para que essas coisas acontecessem bem feitas. E fui para esse escritório. Só que, Tony, nesse escritório as coisas não foram tão fáceis não, tá? Eu vou começar a te contar um pouquinho, tá? Ali no Bom Jesus, próximo da delegacia, isso há uns 30 anos atrás, 30 anos atrás, 32, tinha, acho que entrei, faz tempo que eu passei lá, uma torneira hidrante lá, para as pessoas do morro pegar água, que não tinha nada. E o dono desse escritório de contabilidade, ele dizia, olha, sábado vende short. Eu digo, uma coisa boa, sábado aqui é mais light, vende short. Aí era pra todo sábado ir buscar 2 garrafões de 20 a 30 litros na cabeça, lá no Morro Bom Jesus, até aqui na Associação Comercial. Eu acho que é por isso que eu bebo pouca água hoje. Ficou traumatizado. Fiquei traumatizado, porque para beber muita água eu tinha que fazer todo esse trajeto que tava uns quilômetros com moto. Isso naquela escadaria subindo, descendo aí. Era logo no começo. Lá, logo. Cara. Era no começo. Ao lado da delegacia tinha Compesa ali. Sim, tem. Então, foi assim, mas no ano sábado ele disse, vende short de novo. Eu disse, caramba, será dessa vez? Aí ele criava periquitos, agapórnia e calopsita. E ele disse, sábado tu sábado da feira de passarinho. Eu disse, sei. É pra vender esses passarinhos lá na feira. E aqui nessa Avenida Rio Branco, saindo aqui da Rua Visconde até chegar na feira, correram muitas lágrimas dos meus olhos, cheios de gaiola de passarinho. Eu me questionava, caramba, isso que tá ficando bom, dificuldade. Mas eu comecei pra feira. Eu me lembro que lá na feira, eu chorando, um homem me perguntou, por que você tá chorando? Não quer vender seu passarinho não? Eu disse, não é isso não. Aí quando eu contei pra ele, eu acredito muito nisso. Sempre vai aparecer uma vela pra acender outra vela, né? E essa pessoa disse, não tem problema vender passarinho aqui na feira, e me ensinou. Eu fiquei craque em vender passarinho. Mas se eu ir em tempo, vou acelerar. Nesse emprego, né? Eu fazia de tudo um pouquinho. O chão lá era de madeira. Aqueles pisos de taco de senzala. Sim. E todo sábado ele vendia todo sábado é uma nova unidade. Quem conhece a Dilson aqui da time? Eu trabalho muito de short. Vende short. Será o chão. Aquela posição que você sabe como é, né? Corado de guarda no chão. E será no chão. E sem ela assim, sabe, ele vinha fazer minha feira, né?
Eu me lembro que um dia ele falou, você sabe andar de bicicleta? Aí eu disse, sei. Tô contando essa história porque mentira nunca leva em lugar nenhum. Foi a primeira vez que eu menti de verdade. Você não sabia. Eu não sabia andar de bicicleta. Só era FC boy, bom. E lá no bairro Petrópolis, do outro lado da cidade, a pé, entregando documentos. Eu tava Caruaru todinho a pé. O cara perguntou, você sabe andar de bicicleta? Claro que sei. Eu tipo, vou ganhar uma bicicleta pra fazer. Eu disse, então tá bom. Era sempre no sábado, o dia das surpresas. Sábado, aqui em Caruaru tinha uma loja chamada Arapuã. Lembro. Aqui onde a padaria precisa do Aguirre no lado. Eu disse, então tá bom, já que você sabe andar de bicicleta, sábado, pega a bicicleta e leve lá no Inovope. E não volte ali depois do bairro de Dianópolis. Longe pra caramba aqui no centro. Lá vai ele, empurrando a bicicleta até o Inovope. Lição número 1. Coisa boa. Pra quem foi mentir, dizer que sabia andar de bicicleta. Tá? Então isso ficou na minha mente, marcado pelo resto da vida. Minha mãe sempre disse, a Deus mentira tem perna curta, tá? E o que a gente planta, a gente colhe. Então, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Resumindo, acelerando 4 anos dessa empresa, tinha um amigo que era eletricista lá na Eblon. Marconi, leva por que eu vou falar que aqui não dá. E lembrando, tá? Ganhava meio salário mínimo. Meio salário mínimo. Só que, Tony, desse meio salário mínimo, metade, 25% do salário mínimo era pro meu pai, pra minha mãe e pra ajudar outros meus irmãos a comprar alimento, tá? Então, mandei um currículo pra lá, acredito muito em Papai do Céu e na natureza. Não sei como meu currículo foi bater no Bonanza. A psicóloga do Bonanza, precisando de alguém pra auxiliar a alta habilidade do Bonanza, pegou meu currículo e não tinha muita coisa. Só era datilógrafo, fazia uns serviçozinhos e ter essa oportunidade. Mas aí eu comecei a ver os pontos se conectar. Esforço. Quem planta, colhe. Entrei no Bonanza. Passei 15 anos no Bonanza. Passei por diversas funções e consegui terminar como gerente administrativo, financeiro e contábil. Eu ainda nem era contador, eu só era auxiliar de contabilidade. Eu passei por diversas funções no Bonanza, controle de estoque, prevenção de perdas, administrativo, financeiro, e consegui ser promovido para esse cargo de muita responsabilidade. Só que eu temia uma coisa. Como é ser demitido? Eu sempre tive esse fantasma na minha cabeça. Como será que é ser demitido? Não sei porque eu nunca fui. Meu primeiro emprego eu pedi demissão para o Bonanza e o Bonanza eu pedi. Mas uma das coisas que me impulsionou muito, Tony, a conseguir mais, é esse medo de ser demitido. Sei lá, não sei nem se eu poderia falar isso aqui, mas eu vou falar. Caramba, vem cá, ó, tá sendo demitido, a pessoa sai todo triste. Tem uns que tá querendo sair mesmo, não tava mais gostando de trabalhar aqui, né? Mas eu acho que a maioria não tem essa sensação. A maioria fica meio triste, se despede dos amigos e sai de mansinho. E esse medo me incomodava. Eu disse, então só tem um jeito para não ser demitido. Pedir demissão. Caramba, eu tava no auge, num salário muito bom, fazendo a empresa crescer, contribuindo muito. Como eu vim de baixo, todos de baixo gostavam de mim. Hoje eu tenho um apelido ainda, Adilson do Bonanza. Já faz quase 17 anos que eu saí de Bonanza, tem gente que ainda me chama Adilson do Bonanza. Minha mãe disse, você tá louco pedir demissão desse emprego? Minha esposa disse, você tá louco? Eu disse, não, mãe, não vai ser agora não. Sentei com a diretoria e disse, ó, daqui 2 anos eu vou sair da empresa, que eu quero montar a minha empresa de contabilidade. Nesse intervalo, eu me inscrevi para o vestibular de Ciências Contábeis. Eu estudei no Colégio Nicanor, rede pública, mas um bom colégio. Mas a gente de escola pública sempre teve uma dificuldade nos estudos. Principalmente eu que terminei os estudos à noite e trabalhava durante o dia. Você às vezes o rendimento é outro. Eu me lembro como hoje, Tony. Eu vendi um capacete que eu tinha para fazer o vestibular de Ciências Contábeis. Pela segunda vez, a morte bate na porta do meu pai. Meu pai tem um coma de uma glicose que chegou em 1100. Hospital São Sebastião novamente. Primeira vez São Sebastião infarto, segunda vez. Aí eu disse, eu tenho que dar um plano de saúde para meu pai.
tenho que dar um plano de saúde para minha mãe, né? E isso que ano? Porque a gente já sabe que plano de saúde é caríssimo. Antigamente aí é que era luxo do luxo. Anos 95, 96, por aí. Desde lá eu pago o plano de saúde do meu pai e da minha mãe. Só que eu disse, caramba, e para pagar esse plano de saúde, o que é que eu vou fazer? Só tem um jeito. Ganhar mais dinheiro. E para ganhar mais dinheiro, faz bem feito, faz melhor. Chega o primeiro, sai por último. Quando o patrão te pedir uma coisa, faz 3. Quando ele pedir 3, faz 6. Então, eu comecei a perceber que não era difícil prosperar dentro de uma empresa ou dentro de um trabalho, seja lá no que for. Mas, resumindo, o medo de ser demitido me incomodava. Certo dia, telefone toca, um empresário de Garanhuns. Você é contador? Eu estou precisando de um contador assim, assim, assim. Eu disse, olha, eu sou quase contador. Não sou contador ainda não, mas eu tenho a carteira de contador porque eu fiz um curso técnico em contabilidade. Sim. Colégio Nicanor, Souto Maior. E até uma brincadeira lá, para quem estudava lá. Entra burro e sai pior. Mas resumindo, tem a carteira de técnico em contabilidade. Em 1991 eu Para tirei. quem não sabe também, antigamente você podia escolher que fazia o magistério ou curso de contabilidade. Isso. O que era referente hoje, que a gente chama de ensino médio, que naquela época era segundo grau. Isso. E aí eu digo, sou contador, mas eu não assino contabilidade ainda na empresa que eu trabalho. Ele disse, você pode vir aqui pra gente conversar? Me lembro como hoje. Fui lá, deu certo, conversamos. 64 farmácias o cara tinha. Eu digo, caramba, quanto eu vou cobrar por esse preço? Nem sabia nem quanto cobrar. Na época, eu ganhava uns 6 salários mínimos. Uma boa renda. Assim. Aí eu disse, eu vou cobrar um salário mínimo desse empresário de cada loja. 64 salários mínimos. Tem aquele negócio que você diz, é tanto, o cara fez, tá fechado. Eu digo, acho que eu cobrei barato, Tony. Mas, 64 salário mínimo, quando tirar as despesas, foi assim que começou o Adilson, contador. A time contabilidade começou assim. E isso antes mesmo da formação. Isso antes da formação em bacharel em ciências contábeis. Eu já tinha carteira de técnico em contabilidade que pode assinar e até hoje eu uso ela. Tá? Resumindo, comecei a fazer contabilidade dessa empresa. Mas, Adilson, como? Você não trabalhava no Bonanza, no teu emprego? Sim, trabalhava de segunda a sexta. E sexta de noite, sábado e domingo. Eu fiz isso, Tony. Eu tinha um Fiat Uno em 1991. Vendi o Fiat Uno. Comprei um notebook Toshiba por R$6.500 no ano 2000 ou foi 2001. Imagina um computador de R$6.500 no ano de 2001. Beleza, comprei um computador. E como é que eu ia para Garanhuns? Não tinha mais carro. Nem ônibus. Comecei a pegar o ônibus da Jotude para ir para Garanhuns. Saía na O que eu acho curioso assistindo é o seguinte, no final das contas, a sua vida é uma contabilidade. Porque quando você começa a falar de que eu troquei um carro, fui de ônibus, vou ter um aperto no sentido de conforto, mas você está já vendo à frente. Algo que, por exemplo, eu como jornalista não conseguiria enxergar. Você já estava fazendo contas aí. Tony, eu não sei se é natureza, se é papai do céu ou o que é. Mas eu sempre tinha essa pegada de dizer, para ganhar dinheiro tem que gastar dinheiro, tem que investir dinheiro. Se você for aqui no Senac, o Senac quando era aqui na Cleto Campelo, sim, tenho certeza, pode pegar meu CPF, meu nome. Quem foi um dos alunos que mais fez curso nesse Senac aqui? Matemática básica, administração financeira, datilografia, liderança, estratégia. Só que era entre 17 e 21 anos. Eu entrei na faculdade bem tarde. Eu entrei na faculdade com quase 30 anos. Mas minha mãe dizia, já que não pode ir para a faculdade, vai para o Senac. Já que não pode ir para a faculdade, vai para o cursinho de férias que tem aqui no... Não sei se você lembra, o Colégio 7 de Setembro. Sim. Tinha um curso de férias da faculdade, da Universidade Federal de Recife. Era no mês de julho. Universidade Federal. Eu fiz lá 30 dias. Tem um certificado lá que eu me orgulho. Universidade Federal de Pernambuco. Contabilidade de custos, contabilidade básica. 30 dias de curso. O que não pode é ficar parado, Tony. Não conseguia fazer faculdade, não vou fazer nada. Uma outra dúvida. Qual era a formação da sua mãe? Que eu tô percebendo... Nenhuma. Minha mãe estudou até a 4ª série. Mas ela sabia da importância desse preparo. Conta minha mãe que meu avô era muito estudioso, tá? Conta minha mãe que meu avô lia muito. E talvez isso foi passando para ela, passou para ela. Talvez ela não conseguiu realizar, então ela... Isso. Mas ela sabia da importância disso. Tanto de se preparar como de estudar. Vamos voltar lá, porque... Vamos voltar. Acabei cortando. Você ficou sem carro e... Fiquei sem carro.
mas logo eu ia comprar um carro. 64 salário mínimo. Se fizer a conta de hoje, é quase 80 mil reais pra época. Eu comprar à vista. Né? Aí foi que eu fiz. Alan, um rapaz que fazia faculdade comigo, quer entrar nesse projeto, eu sozinho não vou dar conta. Alan é meu sócio hoje, um abraço, Alan, pra você. E foi assim que começou. Saía do trabalho na sexta-feira, final da tarde. Se você for em Garanhuns, na frente da prefeitura de Garanhuns, tem uma farmácia, eu não vou falar o nome aqui, mas todo mundo que conhece Garanhuns sabe que farmácia é essa. Tem um hotel em cima dela e o escritório da farmácia que eu prestava o serviço de contabilidade era ali. Farmácia 24 horas, eu digo, que glória. Não tem hora para trabalhar. Chegava lá 5h30, 6 horas, 7 da noite, esticava até as 22, 23, meia-noite. Passava por dentro da farmácia, já tinha uma escadaria que saía no hotel. O dono lá deixou um quarto de hotel para mim. Foi assim, ó. Sábado o dia todo. Só pra gente localizar, você trabalhava no Bonanza ainda? Não tinha saído do Bonanza. Durante Trabalhava no Bonanza durante a semana, sexta à noite, sábado o dia todo e domingo até meio-dia. Eu fiz isso uns 4 anos da minha vida. Vida social, como ficava? Eu digo, vida social, não vou nem falar assim, saída pra barzinho, tudo que a gente... Eu não tinha vida social com meio salário mínimo, carregando lavagem. O emprego no escritório de contabilidade era meio salário mínimo. Já estava acostumado sem vida social. Entrei no Bonanza, beleza, uma renda boa, um salário bom. Mas assim, quando você não tem, você não sente falta. Eu não tinha muita vida social, então eu não ia sentir E falta. ao mesmo então tempo, aqui você falou do retrovisor, você olhar para o retrovisor e dizia, não quero voltar para aquela realidade. Então, quanto Sempre mais... foi olhando para esse retrovisor. Quando eu falo isso para algumas pessoas hoje, na época eu não falava desse retrovisor, mas era como eu dizia. E outra coisa, eu conversava muito com Deus e ainda converso. Eu trabalhava aqui na associação comercial nesse emprego, depois no Bonanza, e eu não tinha carro para me locomover. Era saindo daqui até o Santa Rosa conversando com Deus. Saía do Bonanza, o Bonanza era lá nos Guararapes. Esse ficou mais próximo da minha casa, associação comercial, Guararapes, Bonanza. Sempre conversando com Deus, sempre buscando força. Cada um tem onde se inspirar. Minha inspiração, Deus e a minha mãe. Mas continuando, vai dando certo. 4 anos trabalhando. Chegou um ponto, o medo de ser demitido sempre me incomodava. Chegou o dia, falei com a diretoria da empresa, daqui 3 meses, tal. Tem umas coisas que acontecem que se você não tiver crença, não acreditar em Papai do Céu ou em natureza, você fica sem entender. Existe um grande escritório global no mundo, no planeta, chamado Deloitte. Outro dia meu telefone tocou no Bonanza, da Deloitte. A gente está fazendo uma seleção para um cargo de gerente administrativo, financeiro e contábil, para uma empresa lá na Bahia. E não precisando da bicicleta. Não precisou mentir. Essa empresa oferecia carro, apartamento, tudo. Quem conhece a Bahia, existe uma rede no formato loja CIA, chamada Master Magazine. Fui para a Deloitte, participei de um peneirão no Brasil, um cargo com uma remuneração muito boa. Passei, fui para Petrolina, Juazeiro do outro lado, fiz a entrevista pessoal num peneirão, deu certo. Quando é que a gente começa? Aí, voltando de Petrolina para Recife, perdi o voo. Vim de ônibus, progresso, 10 horas a cabeça começou. Caramba, tô no Bonanza, tô numa fase boa. Fui selecionado agora para esse emprego, já faço a contabilidade dessa rede de farmácia. Não ia dar para abraçar tudo, mas chegou a hora. É a hora de montar minha empresa de contabilidade. Pedi demissão, já estava pedido no Bonanza, mas reforcei. Encerrei o vínculo no Bonanza. Passei um tempo no Bonanza, meio expediente. Sobrou tempo. E foi assim, ó. A deusa da oportunidade, eu costumo dizer que ela bate na porta da gente quase todo dia. O problema é o jeito que a gente olha para ela. Tem gente que... Eu me lembro quando apareceu essa oportunidade em Petrolina. Minha mãe, que eu sempre fui muito pai, mãe dos meus irmãos. Você vai deixar a gente aqui morar em Petrolina? Muita gente diz, mas se tu sair desse emprego que tu tem hoje no Bonanza e não der certo a contabilidade, tu já tá... Quase ninguém chegava para mim e dizia, vai, Adilson, vai dar certo, você consegue. Eu acho que esse Adilson de hoje, ele é fruto de nesses anos, tanta gente dizendo que não dá, que eu não sou Maria vai com as outras e eu gosto de contramão. Quando todo mundo vai para ali, eu vou para cá.
Quando todo mundo diz, ó, aquele ponto ali não presta para botar um outdoor, eu digo, eu vou colocar ali. Aí eu acho que indo nessa contramão, começou a ser o Adilson que eu sou hoje. Eu acredito, Tony, que qualquer pessoa pode ser e ter o que ela quiser. Resumindo, comecei a time contabilidade, fiquei 50% do meu tempo no Bonanza e os outros 50% livre entre aspas. Ali eu tinha 3 meses para encerrar o vínculo de meio expediente. Então foi quando eu comecei. Caruaru, São Caetano, Sanharó, Agrestina, Pesqueira, Belo Jardim. À tarde, entrava num supermercado, como foi a Dilson muito tempo no Bonanza. Eu aprendi muito sobre supermercados e eu fazia isso. Vou ali no supermercado de São Caetano. Entrava na loja, dava uma olhada, comprava alguns produtos, ia para dentro do carro com cupom fiscal. No cupom fiscal vem a tributação do produto. Eu dizia certo, certo, errado, certo, certo, errado. Em média, há 15 anos atrás, 20, eu encontrava 30% de erro de tributação assim, escancarado no cupom fiscal. Que qualquer contador, que qualquer pessoa poderia fazer isso que fosse da área. Tá? Eu estou contando isso porque hoje a time contabilidade ela está perto de 800 clientes. A gente tem 4 escritórios, 200 funcionários. E alguém diz, por que a Deus conseguiu e eu não consigo? Sabe o que foi que me ajudou, Tony? Só isso. Ir lá, comprar alguma coisa, ir para dentro do carro. Aí no cupom fiscal em cima tem o telefone da loja. Aí, quando eu estava dentro da loja, eu sempre dava uma olhadinha. Em todo canto tem os mal-humorados, tem os aguados, mas tem os simpáticos, tem os carismáticos, tem os simples. Eu chegava lá, procurava alguém assim, eu dizia, vai ser aquele. Meu amigo, eu vou ter uma reunião agora de tarde com o seu Paulo, aqui dono do supermercado. Sabe dizer se ele já chegou? Eu disse, não, o nome dele não é Paulo, não. Eu disse, é porque meu celular riu a bateria. Eu tinha um Nokia, sabe? Lembra um telefone Nokia grandão, com um palitão assim, que era antena, 500 gramas, bem pesadão. Me dava muito problema de Aí eu já andava de celular nesse tempo, eu dizia, meu celular riu a bateria. O cara dizia, não é Paulo não, é Francisco. Aí eu, Francisco, beleza. Ia pra dentro do carro. Já colhia mais uma informação. 35, 29, 48, ligava pra loja, aí atendia. Tudo bom, minha querida? Boa tarde, como é que você tá? Meu nome é Adilson. Francisco, passa aí pra ele, por favor. Aí a pessoa dizia, quem é que tá falando? Diga que é Adilson, ele sabe quem é Adilson. Tony, uma coisa simples dessa, Tony. A maioria não sabe receber um telefonema. Você liga pra alguém, ele faz, oi, diga, A porta se abria só pela comunicação, chegar e falar coisas básicas. Boa tarde, meu nome é Adilson, gostaria de falar com o Francisco. E tem uma coisa aqui muito boa para ele. Na maioria das vezes eu levava um sim, outras vezes eu levava um não. Quando eu levava um não, com 15 dias eu voltava na porta do cara. Já teve um supermercado de eu fazer vigília na frente da loja dele. 2, 3 dias, eu vejo ele chegar, ninguém podia dar o número do contato, estranho. Tinha uns que eram mais fáceis, tinha uns que eram mais difíceis, mas foi assim. Isso nesse processo aí de prospecção de cliente. Só que eu vou fazer uma conta bem básica para você. Eu rodo em média 7.000 quilômetros por mês. 10 meses dá 70, 84.000 quilômetros por ano. Faz essa conta aí. No Bonanza eu também trabalhava dirigindo. Na TIM, os clientes da gente estão espalhados hoje em 11 estados. E energia positiva. Sabe quantos quilômetros para você girar o planeta Terra, se fosse uma linha reta? 44.000 quilômetros. Por ano, se botar em linha reta o que eu dirigi, dá para eu dar 2 voltas ao ano. Minha quilometragem é igual a de caminhoneiro. Mas eu queria ter um escritório de Pernambuco e não de Caruaru. Então, para ser de Pernambuco, eu tinha que ter em várias cidades de Pernambuco. Eu estou contando isso para você porque eu sempre vou associar a energia positiva. Em 10 anos, eu dei quantas voltas no planeta Terra, se fosse em linha reta? 1 ano, 2. 10 anos, 20. 20 anos, 40 voltas no planeta Terra. Sabe quantas vezes eu já bati num cachorro dirigindo? Nunca. Sabe quantas vezes furou um pneu do meu carro? Nunca. E muita gente dizia, perigoso dirigir à noite. Eu digo, mas se eu trabalho de dia, eu tenho que dirigir de noite para o dia ficar maior. Aliás, eu conversei com você antes, né? Já deu entrevista para mim, e uma das características que é muito evidente é que você é muito positivo. Mas e existe também hoje em dia uma positividade tóxica, que é aquela coisa que parece que a pessoa não mundo da lua. E a gente já percebe o contrário em você. Você é muito realista, mas você escolhe o recorte
que você pode olhar. Então, por exemplo, vou ficar sem carro, vou trocar o carro por um ônibus, mas estou pensando à frente, depois eu vou ter tal lucro, depois eu vou conseguir comprar o carro de novo. Então, você tem essa linguagem que eu queria que você falasse, se aprofundasse um pouco mais nela daqui a pouco. Mas uma outra dúvida que eu tenho ainda referente a essa questão que você falou agora, das oportunidades que vêm e que as pessoas olham o lado negativo. Então, você está indo para uma empresa de renome, mas a gente tem uma tendência como humano, e eu queria que você falasse muito sobre isso, que eu acho que quem está em casa nos assistindo agora pode até estar se identificando com isso. A gente recebe muitas âncoras. A sociedade o tempo inteiro está bombardeando para o que não pode dar certo. Isso. Então, às vezes eu não vejo a oportunidade que você viu de uma empresa grande e as pessoas, ao invés de comemorar, ficam dizendo, e se não dá certo? No seu caso deu certo, porque você tomou a decisão de não, vou abrir a minha própria. Mas como é que a gente lida com essas âncoras que muitas vezes paralisa ou puxa a gente para esse retrovisor? Eu arranco a âncora e jogo longe, aí às vezes ela volta. Não existe fórmula perfeita de sucesso. Se você conversar com vários empresários, a diferença é que a gente tenta ser mais duro e mais resistente um pouquinho. Não demonstra, eu tenho problemas. Tem noite que eu embolo na cama de um lado para o outro. Tem dia que eu faço um compromisso, compro alguma coisa e eu digo, se o cliente não me pagar, como é que eu vou pagar aquilo? Tem dificuldades. Só que o problema das pessoas, elas desistem, elas ficam muito frouxas. A palavra é essa, nas dificuldades. Elas não enfrentam. Eu não estou aqui para criticar ninguém, eu estou aqui para o programa Gente que Inspira mostrar que é possível. Só que se paga um preço. Sim. E a maioria não quer pagar o preço. A maioria desiste antes. O preço não ficou nem um pouquinho caro. Quando eu digo preço, são as dificuldades. Doni, um dos primeiros clientes meus, eu consegui em Senhor do Bonfim, na Bahia. É depois de Juazeiro, Petrolina, Juazeiro, mais quase 200 quilômetros. Eu tinha um Ford Ka, 1990 e pouco. Depois do ano eu consegui comprar um carro. E uma vez, um cliente daqui de Vertentes me indicou um irmão que tem um supermercado. Aí eu me lembro como hoje ele disse assim, tu atende na Bahia? Eu digo, atendo na Bahia, sim. Resumindo, o escritório começando, só eu e o Alan, toda sexta-feira, Senhor do Bonfim. Saía daqui 4 da tarde, juro por Deus, eu dirigia até 2, 3 horas da manhã para chegar lá, dormia um pouquinho e trabalhava sábado o tempo todo. Me lembro como hoje, honorário, R$ 2.700. Comprei minha primeira Hilux com esse dinheiro. Comprei uma Hilux 2010, dei o carro de entrada, financiei, ficou uma prestação na Hilux de R$ 2.100 e poucos reais. Era Hilux, só que era 4x2, não era 4x4, mas era diesel, caminhonete. Porque muita gente sabe, caminhonete só presta se for automático e 4x4. Resumindo, era Hilux. Sobrava R$ 700 do preço da prestação para o que eu ganhava. Mas eu estou andando de Hilux agora. Só que nesse intervalo de Caruaru para Senhor do Bonfim, eu tenho muitas cidades, Tony. Aí eu comecei a entrar em São Caetano, Sanharó, Belo Jardim, Pesqueira, Arco Verde, Custódia, Serra Talhada, Salgueiro, Oricuri, Araripina, Trindade, Ipubi, Bodocó. E onde tinha cidade, eu... Cliente, foi indo. E a dor não era mais dor. Porque chega um ponto que não dói mais. Porque você começa a prosperar. Eu comprei um sítio. Meu pai, sabe o que é que fez meu pai melhorar e viver até os 72 anos? Um sítiozinho que eu comprei, uma vaquinha para meu pai. Meu pai ia lá pro sítio. Se não fosse esse meu esforço, talvez meu pai não tivesse nenhum lazer. Meu pai ia pro sítio de cadeira de roda, passava a tarde lá, fez um galinheiro. Mas resumindo, o preço não era mais preço. Porque quando eu via meu pai feliz, o preço não tinha mais preço. Quando eu vi o plano de saúde da minha família, a feira do meu pai, nem te falei, lá no Bonanza tinha um tal de cheque compras. A gente tinha direito a 30% do salário ser revertido em feira, só benefício de ganhar 10% de desconto. Uma feira de R$1.000, você não pagava 1.000. Uma de 100, você não pagava 1.000. Tinha 10% de desconto. Eu fazia isso pela minha mãe. Um plano de saúde hoje, para uma pessoa na idade dos meus pais que tinham 50 anos, é perto de 800 a R$1.000, tá? Eu fazia a conta na época, quando eu estava ganhando 4 salário mínimo, 30% de 4 salário mínimo já era um salário que ia para feira, plano de saúde. Que ia para feira, plano de saúde. Eu estou tocando nesse assunto
Você vai sempre me escutar falar de Papai do Céu. Sempre. Honra teu pai e tua mãe. Eu fiz muito pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos. Eu fiz o papel de pai que a natureza me deu. O pai era meu pai, mas eu sempre quis cuidar da minha família. Então, esse entusiasmo também teve dias difíceis. Mas voltando, eu sempre olhava assim, paga um preço, mas vem a recompensa. Aí o preço fica mais caro, mas a recompensa vem melhor. Você mora numa casa X. Tony, eu já troquei 13 vezes de casa. A cada 2 anos eu vendo minha casa. Carro, eu nunca passo mais de 1 ano com carro. Não estou falando isso aqui para aparecer. No dia que eu estiver satisfeito com a minha casa, eu não vou trocar de casa, vou? Não. Se eu não trocar de casa, eu ganho mais dinheiro. Se eu quero comprar uma casa mais cara. O que é que eu tenho que fazer para comprar uma casa mais cara? Trabalhar. Comigo nunca. Eu não estou querendo dar uma de mestre dos mestres, nem o dom de fazer bem feito é dele. Mas quando você bota um ponto, essa casa tá boa, esse carro tá bom, sabe o que acontece? Você para de se esforçar, porque aquilo tá bom. E o cérebro da gente, eu vou entrar numa área agora já respondendo sua pergunta. Por que muita gente não consegue? Porque ela não consegue controlar o cérebro dela. Você tem que criar uma linha de programação para você controlar você. Eu só vim ter um iPhone e tá com 2 anos. Porque eu dizia, como é que eu vou comprar um iPhone de 11, 12 mil reais se eu ainda não tenho a casa dos meus sonhos? Como é que eu vou comprar tal coisa supérflua? Tony, até pouco tempo, só que a gente acostuma depois de certo tempo. Se você for na minha casa, eu tenho 2 pares de sapato, 2 calças e umas 6 camisetas dessas aqui básicas. Não tenho mais do que isso. Pagar o preço. Eu achava bonito meus amigos com perfumes caros, com roupas sofisticadas. Mas eu queria aquele objetivo. Só que depois de um certo tempo, você não liga mais para certas coisas materiais, né? Mas durante uma fase da vida, eu digo, se você quer prosperar, você tem que ser extremamente capitalista. Você tem que querer um carro melhor, uma casa melhor, uma vida melhor. E se você também não quiser para você fazer pelo próximo. Agora, o ano passado, eu e meus sócios aqui em contabilidade, a gente tem uma casa mobiliada para uma família carente lá em São José da Tapera, no sertão. Tá? Só que depois que eu dei essa casa, eu disse, e por que não uma outra casa? E por que não uma outra família? Aqui na TIM Contabilidade, acrescentando também, eu olho e tento ensinar muito isso da responsabilidade social. Mas aqui para nós, como é que se faz responsabilidade social sem dinheiro? Só com vontade. Eu quero ajudar o próximo. A maioria quer ajudar o próximo, mas não consegue ajudar o próximo porque só tem vontade. Então, o que sempre me envolveu, não vou mentir não, foi querer ter uma vida melhor. Claro, a casa que eu dormia lá no bairro Santa Rosa, eu te falei, a gente dormia fatiado, rede, beliche em todo canto. Lá em casa nunca teve banheiro, Tony. Não tinha banheiro. Lembra da revista da Avon? Se quiser fazer um corte, faz. Vai limpar o bumbum com a revista da Avon. Limpa. Não limpa. Então eu dizia, tem 2 opções. Ou aceita isso, e vai ser isso pro resto da vida. Uma vida simples, andando de pé, e vai ser mais um, ou entende o que os outros fizeram. Então, o que é que eu recomendo para as pessoas que precisam de uma inspiração, que precisam prosperar? Copia, Tony. É só olhar os que fizeram. Se você for olhar aqui em Caruaru, tem muitos empresários aqui que tiveram situações piores do que a minha, muito mais difíceis do que a minha, mas conseguiram. Por que ele consegue e o outro não consegue? Eu acho que tudo é a forma de você se comunicar com você. Só que quase ninguém sabe controlar o cérebro. O cérebro é um vilão da gente. Vamos dar um exemplo. Fazer caminhada. A âncora tá plantada aqui. Fazer caminhada quando chegar em casa ou ficar no sofá assistindo TV. O cérebro vai pedir para ficar no sofá. Estudar. Cara, por mais que você goste, mas estudar não é tão prazeroso do que ficar sem fazer nada. Então não é fácil estudar. Não é fácil treinar, mas você tem que ter disciplina. Então, o que é que eu digo? Tudo começa pela disciplina. A maioria das pessoas que eu conheço, bem-sucedidas, tiveram muitas dificuldades, mas eram disciplinadas e acreditavam nelas e programavam o cérebro. Vou dar um exemplo. Você já deve ter escutado alguém chorar quando escuta uma música. Ele escuta a música todinha. Desliga, cara, não escuta essa música não, se não faz bem. Então tem muita gente, só que eu sou contador, mas eu tenho lido muito sobre o ser humano.
Eu tenho lido muito sobre o lado espiritual, sobre a natureza, eu tenho lido muito sobre o homem espécie animal. Um jacaré, um leão, como é que ele faz? Ele caça, come e vai repousar. Se passar 2 dias com a barriga cheia, ele não corre mais atrás. É assim ou não é? Então, se olhar pra gente como espécie animal, natureza, não sei se a gente foi feito para fortuna, para patrimônio, para acordar mais cedo, para dormir mais tarde. Então, às vezes a gente tem que brigar também com esse instinto que a gente tem da natureza. Eu observo muito os animais. Os animais, é um passarinho, come, vai dormir, no outro dia sai para procurar. Ele não junta comida para vender para os outros passarinhos. Então eu digo, vou estudar a espécie humana. Estudei um pouquinho. É isso. É evolução também. Alguns poucos conseguem. 2% da população se dá bem. 98% não se dá bem. Porque 2% conseguem. Acredito, Papai do Céu, eu lhe falei. Vamos imaginar Papai do Céu agora. Não é brincando. Papai do Céu lá, né? A cegonha vai pegar Tony Maciel e vai mandar. A cegonha vai mandar fulano. Aí vamos olhar agora. Papai do Céu, tu acha, Tony, que ele ia dizer assim: esse vai ser bem sucedido. E esse não vai ser bem sucedido. Esse vai ser próspero. E esse vai ser um beberrão, um caído nas ruas, um mendigo. Cara, o Papai do Céu não vai fazer isso. Vamos olhar para a natureza também agora. Quem não acredita em Papai do Céu, acredita em natureza. Essa é justa, Tony. Quem lê, quem estuda, quem pesquisa, quem se esforça, quem corre atrás, quem dá bom dia, quem dá boa tarde, quem faz bem feito. E o cara que não quer nada com a vida, não estuda, trocadinho que ganha. Você conhece, gente? Tem uns barzinhos aqui em Caruaru que às vezes eu passo e digo, caramba, o dono tá abrindo a porta, Tony, o cara já tá lá, surpresa, já tá sentado na cadeira. O fogão tá nem ligado, ele já tá pedindo um caldinho de feijão. Quando dá 15 para meio-dia no trabalho dele, pode conversar com alguns empresários. 15 para meio-dia no trabalho, ele já vai no banheiro, lava o rosto, passa um desodorantezinho. Quando dá 12h01, bora, quem chega primeiro lá? Não quer abrir mão de uma cervejinha, não quer fazer um curso, não quer estudar. Aí vamos falar agora dessa mesma natureza. O que essa natureza vai dar para essa pessoa? Vai dar o que ela plantou. Gente, é bem simples. É esforço. Agora, a gente está num século que tem muita gente se esforçando. Mas em todos os séculos, em todos os períodos, existiram dificuldades. Se você for estudar aí sobre a história de empresas seculares, tiveram dificuldades. Só que o segredo é: transforma a dificuldade em entusiasmo. Então, essa primeira etapa a gente vai concluindo, e eu diria isso: tudo é possível, até que alguém queira fazer, Tony. Aliás, você falou já da time contabilidade, falou algumas características que são bem importantes, e isso com toda certeza inspira as pessoas que trabalham na empresa, até por toda essa linguagem, essa preocupação. Achei muito interessante a questão do pensamento capitalista, que ele não está ligado ao financeiro. Quem está em casa pode até pensar, ou no trabalho quem está acompanhando agora, é naquilo que você almeja no sentido de positividade. Se você se acomodou ali, é como se a vida dissesse, não, tá bom para ele, então aqui a gente já fez o trabalho, e você está dizendo é sempre você prospectar algo que realmente seja o seu desejo. Uma coisa que eu percebi. Outra, que é um desenho talvez muito interessante, eu queria que você falasse. Para mim, você tem uma característica muito de se colocar no lugar do outro, então automaticamente você também consegue identificar talentos de outras pessoas. É por isso que a TIM tem tantos sócios? Sim. Vê, eu acredito no ganha-ganha. A minha religião hoje é assim: o que eu quero para o outro, eu quero para mim. Tá? Então, o que é que eu tenho observado também em pessoas que não conseguem... Vamos falar de sucesso profissional aqui, tá? Porque sucesso para muita gente pode ser felicidade, pode ser um filho, pode ser um casamento. Vamos falar de sucesso profissional. Nesse momento, Tony, tá tendo uma reunião lá em Petrolina com um cliente meu. Nesse momento está tendo outra reunião em Recife. Nesse momento tem uma equipe minha lá em Jatobá, perto de Paulo Afonso. Então, eu sempre disse, se for Adilson sozinho aqui, esse negócio vai travar. Como hoje eu ia coordenar 4 escritórios, 200 funcionários, 800 clientes? Então eu observo muito, mas veja, tudo nesse mundo se copia, tá? Existem muitas empresas que trabalham com sociedade há muitos anos. E a maioria dessas empresas aí, hoje em bolsa de valores, elas têm sócios, né? Então, eu digo, os maiores, os que crescem,
Os que têm capital na Bolsa de Valores têm sócios. Aí eu disse, então eu vou começar a observar pessoas aqui que se destacam na TIM Contabilidade e vou dar um percentual para ela. Hoje eu tenho 40% da TIM e meus sócios têm 60%. Eles têm mais do que eu, Tony. Eles juntos têm um percentual maior do que eu. Só que eu implantei a filosofia e a metodologia aqui que tem que ser bom para todo mundo. Quando eu ganho dinheiro, eles ganham também. Além disso, a gente tem várias coisas aqui para a nossa equipe. A gente dá participação no lucro para os encarregados. Os sócios eu divido percentual. A gente tem aula de inglês. A gente dá no final do ano um carro 0 km para o funcionário que mais se destaca. Ou quando eles escolhem, a gente transforma em quatro motos. Eu já dei para mais de 7 carros. Já dei para mais de 20 motos aqui para minha equipe no escritório. A gente paga academia. A gente tem frutas diariamente aqui no escritório para o pessoal. Dia do aniversário ele fica em casa para comemorar com a família dele. A gente faz festa em todo o período importante. Festa de carnaval, festa de São João, festa do Dia do Trabalhador, festa do Natal. Então, assim, eu tento fazer com que na minha empresa seja bom para mim e para quem trabalha. Claro, não dá para agradar todo mundo. Tem gente que trabalha aqui que pede demissão e nem liga para esses benefícios. Mas tem funcionado, tá? Eu recomendo para hoje quem quer prosperar. Copia o que alguém próspero está fazendo. E você pode fazer melhor do que ele. Vou dar um exemplo. Você tem 5 empresários. Não, nesse aqui eu me identifico mais com a comunicação, nesse aqui eu me identifico mais com o esforço. Então, Tony, a gente está numa fase agora que se você quiser ver a biografia de qualquer empresário que se tornou um gigante no planeta, você consegue ver o que é que ele fez. Aí você copia um pouquinho desse, um pouquinho daquele. Não é fazer um clone. Se eu for querer ser Tony, Tony querer ser Adilson, não vai funcionar. Mas eu posso pegar aqui alguma coisa que eu gostei em você, alguma coisa ali no outro e começar a criar o meu modelo. Só que isso se leva um tempo. Eu vejo também algumas dificuldades de pessoas que elas tinham tudo para se tornar pessoas bem-sucedidas. Só que às vezes a velocidade. Ela quer conseguir o que o outro conseguiu num certo intervalo de tempo, ela quer conseguir em 6 meses, em um ano. É uma geração que está muito acelerada muito veloz, também. Verdade. Muito veloz. Claro, dá para se fazer sucesso meteórico. Mas a maioria das carreiras que fazem esse sucesso do boom, o boom depois faz boom para baixo também, não é consistente. Então a gente precisa de um trabalho de evolução, de desenvolvimento. A natureza, você falou que acredita muito na natureza, ela ensina isso. Tempo de plantio, tempo de colheita, né? Então, se a gente for analisar direitinho, cada coisa vai ser tempo. Você falou 2 coisas aí muito interessantes que está dentro da música de Alcione Neto, que é aquela se aveste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Ele fala a questão de observe que vai subindo a ladeira. Não sei se você sabe que ele escreveu isso em homenagem à princesa Lady Di. Não sabia não. Favela. E aí ela começou a passar mal, não sei se você lembra, tem uma cena antológica no Fantástico. Ela começa a passar mal, começou a abanar ela e ele diz, observe quem está subindo a ladeira, seja princesa ou seja lavadeira, para ir mais alto tem que suar. É muito o que você está falando o exemplo precisa ser de inspiração, mas muito mais transpiração. Você tem que acreditar primeiro em você, tá? Se você achar que você não consegue, vai ser muito difícil. Existem fatores externos, mas eu costumo sempre dizer, começa de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, Tony, a mensagem que eu queria dizer, uma conversa gostosa como está essa, nós passaríamos um tempão ainda aqui conversando, mas como a gente já está chegando na fase final, é isso, meu querido. Você que está assistindo esse vídeo aqui com a gente, não desista não desista, persista, acredite, lute, acorde mais cedo, durma mais tarde. Agora, acredite na natureza, acredite em Papai do Céu, se esforce um pouquinho, né? Se alguém dissesse assim, Tony, Adilson, faz um resumo dos ingredientes para se dar bem na vida. Eu dizia, faz bem feito, atende bem as pessoas e tenha fé. Acredite em alguma coisa, na natureza ou em Papai do Céu, que esses ingredientes vão te fazer prosperar. E dê tempo ao tempo. Lembrando, não pode ser muito rápido e nem pode ser muito devagar. E quando a gente olha para trás, Tony, hoje eu falei de vender passarinho na feira, de carregar lavagem, de uma empresa que ligou para mim, de tantas coisas. E agora que eu quero concluir dizendo, aí quando os pontos se encaixam, aí você consegue entender que tinha que carregar lavagem, que tinha que vender passarinho na feira.
E não é graças a isso, apesar disso, você conseguiu ser o empresário de sucesso que você é. Eu fiz isso no primeiro episódio e eu acho que é muito interessante. Normalmente a gente, quando está fazendo um programa de inspiração motivacional, a gente pergunta o que você diria para o outro. Agora eu vou retrucar a pergunta, o que você diria para a Dilson lá atrás, que precisou carregar a lavagem, que precisou vender de porta em porta. Agora, se tivesse a oportunidade de se encontrar, tem uma live aí do futuro e você consegue conversar com você no passado, o que você diria? Eu diria pra ele, faz tudo do mesmo jeito. Do mesmo jeito não. Faz tudo como você fez e, se possível, faz melhor. Quando eu ia pegar lavagem, não era prazeroso, mas eu tinha que sorrir pra dona de casa. Eu voltasse no tempo, eu sorriria mais, eu daria mais bom dia, eu daria mais boa tarde, eu me preocupava mais com pessoas que me chamavam para conversar. Então, assim, a mensagem que eu quero deixar aqui hoje é essa. Faça sempre espetacular. Acho que você lembra um tempo que a gente ia comer um cachorro-quente, um pastel, qualquer coisa, você dizia, capricha aí. Essa palavra capricho, ela tá meio extinta. Quase ninguém fala mais em capricho. Talvez aquela revista, né? Tem uma revistinha chamada Capricho, né? De matérias de TV. Mas o segredo, eu acho que é esse, Tony, pra gente simplificar. É capricho, é dedicação, é acreditar em você, é sonhar, é criar. Tony, eu me imagino nos carros que eu ainda não andei. Quando eu não tinha uma casa boa, ou algum sítio, ou alguma coisa assim materialista, mas eu ficava imaginando, parece brincadeira, Tony. Eu comprei um terreno lá em Tamandaré, eu passei 12 anos para construir uma casa lá. Mas eu juro por Deus, hoje quando eu tô na minha casa com a minha família, eu me lembro de cenas da minha cabeça antes de ter a casa. Claro, não é o mesmo design, não era a mesma piscina, mas eu ficava imaginando eu com os meus irmãos na piscina. Então, se fala muito que tudo começa aqui. Né? Só que muita gente não entende. Se tudo começa por aqui, você tem que saber o que você coloca aqui. Vê só, a maioria. Tô juntando dinheiro para comprar uma casinha, um carrinho, um terreninho. Começa já pelo diminutivo. Seu cérebro vai juntar dinheiro para um carrão ou para um carrinho? Para uma casona ou para uma casinha? Então, se você não começar a pensar de uma forma que vai se concretizar, vai ser difícil. O que é que eu deixo de certeza? O nosso cérebro, ele pode nos puxar para cima e pode nos puxar para baixo. Mas vamos lá. Vou comprar uma motinha. Sei lá, uma motinha é o que hoje? 10 mil. Sei lá, 10, 12, uma bis. Tá bom, vou juntar dinheiro para comprar uma motinha. Se der errado, compro o quê? Nada. Vou juntar dinheiro para comprar uma motona. 40 mil. Se der errado, compro uma bis. Vou juntar dinheiro para comprar um terreninho. Se der errado, compra nada. Vou juntar o dinheiro para o terreno. Se der errado, compra um terreno. Tá? Então, eu acho que não acho que eu tava pensando errado, porque eu tava querendo comprar um terreno, fazer um terreninho. Diga não. Vou comprar uma fazenda inteira, aí chega a minha chácara. Tony, eu acredito muito em energia, em natureza. O que você pensa, você cria. Porque tem gente que enlouquece, começa a pensar besteira. Porque tem psicólogo que consegue curar um trauma de outro. Porque diz, bicho, aquilo é uma âncora, tira de dentro de você e joga fora. Então, o segredo da minha prosperidade é acreditar que eu vou conseguir. É sempre pensar grande. E, como eu lhe disse, não achar que tá bom. Porque no dia que a gente acha que tá bom... Se eu achasse que tava bom, Tony, eu ia morar nessa casa que eu tô pro resto da vida, eu ia ficar nesse carro. Pode ser que não, mas se a gente não tiver cuidado, feitiço vira pro feiticeiro. Tá? Então é isso. Eu quero deixar a mensagem aberta aqui para que a gente possa levar isso para milhões e milhares de pessoas. Temos aqui dentro da empresa esse programa e convido você, empresário, para vir aqui sentar com a gente, compartilhar. Porque o mundo, você tem dois lados. Ou você fica do lado dos que acreditam ou dos que não acreditam. Dos entusiastas ou dos negativos, tá? E eu acho que, pensando num todo agora, eu não vou pensar mais na TIM Contabilidade. Eu vou pensar agora no todo, no planeta, no Brasil, no nosso estado, pensar no todo. A gente está numa fase, Tony, que a maioria das pessoas que a gente conversa não tem mais entusiasmo, não. Não tem mais alegria, não. A maioria das pessoas que a gente conversa hoje parece que elas estão passando por passar. Tá? Eu tenho um assunto que eu sempre converso com as pessoas.
Homem, se anime, homem. Você tá vivo, cara. O Brasil tem as dificuldades, mas dentro de 200 e tantas nações, o planeta hoje passa de 200 países. A gente tá lá, cara, dentro do grupo dos principais do planeta. A gente é o maior produtor de suco de laranja, de carne bovina, de café. A gente tem um país que tem deserto, tem gelo, tem floresta. Desde 1940, nós estamos entre os 20 países mais ricos do planeta. Se for falar agora da região que nós estamos inseridos, Pernambuco, a gente tem 26 estados e um distrito. Pernambuco é o 10º mais rico do Brasil. Vou falar agora da cidade que nós estamos, Caruaru. Dentro dos 185 municípios, Caruaru é o 5º mais rico. Quarto é 5º mais rico. Aí vem agora. E se não der certo, Tony, aqui? É o problema. Você tem que entender. Agora, qual é o problema também do ser humano? Ele acha que é sempre o outro, que é o outro, que é o outro, que é a mãe, que é o irmão, que é o vizinho, que é todo mundo. Ele nunca traz essa responsabilidade para ele. Então, eu acho que um olhar para si próprio também ajuda, tá? Outro dia eu perguntei para uma pessoa aqui, e muitas que eu pergunto, me diz aí o que é que eu preciso melhorar, o que é que você acha? Eu faço aqui pesquisa na minha empresa de que a gente precisa melhorar, o que é que eu preciso melhorar. Se a gente não tiver aberto para corrigir os nossos problemas, vai ficar mais difícil, tá? Então, eu acho que o resumo de tudo isso aí é isso. Só depende de você. Adilson, primeiro, obrigado. Agora eu entendo porque o programa tem esse título de Gente que Inspira, porque a gente começa a ouvir sua história, a gente consegue perceber essa questão da inspiração. Acho que a mensagem foi muito bem passada, né, em todos os sentidos, e essa questão dessa prosperidade também não ser algo, a gente até conversou em off a respeito disso, né? Paulo Freire fala sobre a questão da educação libertadora, e aí eu acho que é por isso que você tem sua mãe como inspiradora, porque Paulo Freire disse que quando o oprimido, quando a educação não é forte e não é bem colocada, o oprimido quer ser o opressor, e você é o contrário, você é aquele cara que conseguiu olhar para o retrovisor e dizer, não quero mais aquela minha realidade, mas eu também não quero que as pessoas que colaboram, que trabalham comigo, precisem passar por essa realidade que eu passei. Então, mais uma vez, eu quero agradecer por você me receber, na verdade, na sua casa, desejar mais sorte, mais sucesso, mais prosperidade para a Team Contabilidade, e dizer para você aí de casa, ou que está assistindo a gente no trabalho, para curtir, compartilhar essa mensagem, e ficar a dica que tudo que a Adilson falou aqui relacionado à contabilidade se aplica a qualquer profissão. Inclusive, eu como jornalista vou sair daqui inspirado. Obrigado pela possibilidade de ouvir tantas, não vou falar conselho, porque se conselho fosse bom a gente não dava, a gente vendia, mas por todas essas lições de inspiração. Obrigado. Obrigado também, Tony. Fica aí o convite para os empresários que quiserem trazer essa mensagem de entusiasmo, que eu acho que o que fica de bom nessa vida, pelo menos eu digo, eu li um livro recentemente que ele falava assim, ninguém enriquece sem que enriqueça outras pessoas. Traduzindo, fiquei meio confuso, fui até o final do livro, porque às vezes você lê o começo e você não entende. Então, assim, tudo que se fala hoje sobre prosperidade, você pode olhar, isso é bíblico também, a maioria dos que prosperaram, eles puxaram alguém com ele, né? Então é isso que eu tento, para mim, para os meus clientes, para a minha sociedade, para todos. Então a mensagem que eu quero dizer principal é essa. Tem que ter um pensamento puro. Começa por isso, um pensamento puro. Você não pode fazer nada pensando que lá na frente vai comprar uma casa, um carro. Você não pode fazer nada pensando lá no resultado. Você tem que fazer puro. Uma mente, digamos assim, sem olhar quem, tá? Então é isso. A gente encerra por aqui. Eu vou dar uma dica agora de inspiração para você, que é curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Lembrar que esse foi o 2º episódio e até o próximo.